Nós estamos nesta série de ministrações sobre a chave da vitória. E nós vimos e passamos agora, por um workshop de oração. Dessa oração ousada. A primeira chave da vitória. E hoje nós vamos para esta segunda chave, da vitória. Eu quero contextualizar vocês a respeito desta chave. Lá em João, capítulo 10, versículo 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, ele está querendo comunicar para nós um relacionamento que ele espera que nós tenhamos com ele, como sendo esta porta da salvação. E a chave da vitória, ela é um nosso meio de relacionamento com o Senhor. Aquilo que Deus espera que nós façamos por Ele. Na antiguidade, principalmente no Império Romano, os homens, eles andavam com chaves nos seus pescoços. Os homens, eles ostentavam o seu status através de um símbolo que é a chave. Porque na antiguidade não havia um sistema de fechadura como nós temos. Naquela época, as pessoas guardavam a porta das suas casas fazendo amarrações com corda. E com o avanço da história e chegando no Império Romano, foi-se feita então a chave, que no latim significa claves, que significa pregar, trancar, significa fechar e significa abrir. Chave de vitória, chaves de acesso, que vai me viabilizar, vai possibilitar com que eu alcance algo. Chave da vitória, o que a graça, que é educadora. A graça, ela é uma mestre de sabedoria. Ela vai nos ensinando, ela vai nos fazendo perceber a palavra de Deus. A graça de Deus, ela vai nos fazendo olhar a palavra e aplicar esta palavra na nossa vida. E quando eu penso nessa chave da vitória, que é uma oração ousada, a primeira chave da vitória, então eu tenho acesso, eu tenho direito a acessar, a passar por esta porta que é Jesus Cristo e acessar os lugares de honra que Deus tem para a sua igreja, para a sua vida, para os seus filhos. Vou pedir para os irmãos abrir lá em Filipenses capítulo 2. Vamos começar, nós vamos ler bastante a palavra de Deus, porque a segunda chave, ela está atrelada a essa palavra de Deus, a essa confissão da palavra. Filipenses capítulo 2, versículos 13 a 16. Novo Testamento, você vai abrir aí a palavra. Filipenses capítulo 2, do versículo 13 a 16, a palavra diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Repete comigo: retendo firmemente a palavra da vida. Irmãos, nessa doxologia de Paulo, nessa forma que ele vai nos instruir para nós adorarmos e louvarmos ao Senhor, Paulo, ele vem trazer para nós um direcionamento sobre as nossas confissões. A segunda chave da vitória é a confissão positiva da fé. Repete comigo: a segunda chave da vitória é a confissão positiva da fé. Essa confissão positiva da fé, ela vai nos dar acesso a lugares de honra, a lugares que somente a palavra de Deus nos permite acessar e chegar. A chave da vitória, essa confissão positiva da fé, não é positivismo. Não é ficar falando palavras positivas, palavras, você trazendo no seu contexto ao seu redor, criando ali um mantra e repetindo boas palavras. Essa não é a confissão positiva da fé, não é uma ideologia na sua forma de pensar. Isso é uma corrente filosófica do mundo, mas nós como cristãos, na nossa confissão positiva da fé, nós profetizamos, nós falamos sobre a palavra de Deus. Essa é a confissão que Deus, Ele quer que nós façamos.
Então, confissão positiva da fé não é positivismo, não é falar coisas boas, não é você ficar pensando coisas boas para atrair coisas boas com o seu pensamento. Isso é um pensamento do mundo. Nós, como filhos de Deus, alinhamos a nossa forma de pensar conforme a palavra de Deus e profetizamos essa palavra. Eu ouço a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus e eu vou declarar a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Isso é versículo das nossas escolas bíblicas. Ouço a palavra de Deus. Essa palavra então começa a mudar a minha forma de pensar, a mudar o meu jeito de ser. E aí eu vou confessando essa palavra. Isso é a confissão positiva da fé. Proclamar a palavra, profetizar a palavra. Na Reforma Protestante, em 1517, Martinho Lutero, ele fez essa confissão positiva da fé. E ele abalou o sistema religioso daquela época. Quando Martinho Lutero teve um encontro com as Escrituras, quando ele leu a palavra de Deus, que a salvação, ela vem pela fé, aquele homem cheio da palavra, ele escreveu 95 teses baseado na palavra de Deus e ele pregou. Ele pegou a chave da vitória e ele anexou essas 95 teses falando sobre o que é a verdade da palavra de Deus, cujo qual 5 delas a gente sabe muito bem, que é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo e somente glória a Deus. As 5 solas, esse homem cheio da palavra de Deus, ele foi e fez algo contra o sistema religioso daquela época. Ele fez uma confissão positiva da sua fé e foi penalizado. Os historiadores registram para nós na história e nos diz que ele foi convocado a apresentar-se diante do conselho, da convocação da Dieta Imperial de Worms, para ele reconsiderar o que ele falou. O sistema daquela época achou tão absurdo um homem tomado pela palavra de Deus e anunciar somente as Escrituras que eles falaram, você precisa reconsiderar. Você não pode falar dessa forma. E a resposta dele foi a seguinte: a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Essa é a nossa confissão de fé para nós nos dias de hoje. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu vou viver o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou falar o que está escrito na palavra de Deus. Essa precisa ser a nossa vida, precisa ser o nosso posicionamento. E após Martinho Lutero declarar mais algumas coisas, ele termina o seu discurso dizendo que Deus me ajude. Porque ele ia precisar da ajuda de Deus. E Deus o ajudou. E esse homem revolucionou a história. E possibilitou acesso às pessoas a terem acesso à palavra de Deus. Essa é a chave da vitória que Deus quer que nós tenhamos nos dias de hoje. E possibilitar acessos da palavra de Deus na vida da nossa família, no nosso trabalho, por onde nós passarmos. Nós vamos confessar a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. A palavra de Deus diz, se você enfraquecer no dia da tua adversidade, tua força é pequena. Se você enfraquecer, existe uma outra tradução que diz, se você for frouxo no dia da tua adversidade, a tua fé ela é pequena. Porque no dia de luta, no dia de angústia, no dia que a vida prova a gente, nós temos que mostrar a nossa força, que é o Senhor. Mostrar a nossa confissão de fé pela palavra, uma confissão positiva da fé. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz, a boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca revela como que está o lado de dentro da nossa vida. A nossa boca, por mais que às vezes a gente tente enganar, por mais que a gente tente aparecer, mas não adianta. As nossas palavras revelam como está o nosso interior. As nossas palavras que nós vamos falando, vai revelando como está a questão dentro de nós. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Para isso, vamos basear essa palavra em Lucas, capítulo 1. Abre aí a palavra do Senhor, Novo Testamento. Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos ver sobre o nascimento de João Batista, predito, né? Esse nascimento, essa consumação, esse gerar, como a pastora disse. Tem muitos spoilers nessa palavra de hoje, para o futuro e para o que há de vir.
Olha, você vai ler essa palavra e você vai pensando no futuro, porque Deus tem promessas para cumprir na nossa vida. Na oração de Jabes, gente, essa oração é uma super oração. Poucos versículos, mas termina com Deus atendendo a oração de Jabes. E esse homem, ele transformou aquela época em que ele vivia. E agora nós vamos ver também aqui na vida, né, de Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando no serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Pula lá para o versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não temas. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Meu Deus, que palavra! Que casal, né? É ótimo. A palavra de Deus diz que ambos eram irrepreensíveis. Ambos viviam a palavra de Deus, ambos cumpriam todos os mandamentos. E quando a palavra diz que era ambos e que eles faziam, é porque fazia de fato. E quando aqui a palavra de Deus diz que eles não tinham filho, eles tinham um problema no casamento. E eles oravam ao Senhor pedindo um filho, porque um filho era um cumprimento de uma promessa, era uma bênção, né, ali para a família, principalmente para os judeus. E aí eles oraram ao Senhor e passou-se muito tempo, até que Zacarias envelheceu e Isabel envelheceu. Mas o anjo do Senhor, ele chega e ele diz para Zacarias: Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração ela foi ouvida. Hoje Deus está ouvindo orações neste lugar e está trazendo resposta do céu para a sua vida. Creia, meus irmãos, porque é a palavra de Deus que está dizendo por 2 vezes. Para Jabes ele disse: a oração de Jabes foi atendida. E para Zacarias ele está dizendo: a sua oração foi ouvida. Pelo que você tem orado por muitos e muitos anos. Meu Deus, às vezes a gente faz oração, olha, que passa 10, 15, 20 anos que nós estamos orando. Deus, ele tem o tempo certo para cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Deus tem porções para derramar sobre a nossa vida. Quando o anjo traz a resposta, o anjo traz o nome da criança, que seria João. O nome ele traz, ele diz assim: olha, essa criança vai dar muita alegria para vocês. Essa é a palavra que todo pai, toda mãe quer ouvir. Esses filhos vai ser uma bênção na sua vida. Olha, sabe teu filho? Ele vai ser grande diante dos olhos do Senhor. Não é diante das pessoas, é diante de Deus. E de fato João Batista foi. Ele cumpriu todo o seu ministério, trazendo, né, e anunciando ali a vinda de Jesus. E acontece que houve um problema nessa narrativa. Quando o anjo fala com Zacarias, Zacarias ele cai numa confissão negativa da fé. Quando o anjo traz uma palavra de ânimo para Zacarias, e ele era um homem de Deus, um homem que conhecia a palavra, e muitas vezes nós também somos de Deus, conhecemos a palavra, mas estamos oscilantes, vacilantes, com incredulidade, vazios de esperança. E quando o anjo fala para ele, olha a resposta dele, lá no versículo 18. Lucas 1:18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Gente, Zacarias vacilou na sua fé.
E nós temos que vigiar para não vacilarmos também, principalmente quando chega o dia da tribulação, o dia mau, o dia que a luta vem e espreita a nossa vida, que o inimigo quer que a gente caia. A gente pode até cair, mas cai de joelho na presença de Deus. Louvando, orando, humilhando na presença de Deus. Eu sou Gabriel, o anjo da presença do Senhor. Ele habita na presença do Senhor. O anjo que está acostumado a ver Deus mandar palavras e essas palavras acontecer, não importa o que seja, não importa quem seja, não importa o problema. Esse anjo estava acostumado e ele disse, olha, porque você duvidou, você vai ficar mudo, você vai retardar, né? A bênção na sua vida vai demorar um pouquinho, vai se demorar um pouquinho para você falar, porque você duvidou no seu coração, você teve uma insegurança na sua fé, uma incredulidade. A mesma coisa acontece conosco, quando Deus nos dá uma palavra, e aí você, lá no seu coração, lá no seu interior, Deus sabe se você está falando assim, será? Já passou tanto tempo que Deus falou isso, acho que não vai mais cumprir na minha vida. Nossa, irmãos, lembra aí na sua mente qual que é a palavra que Deus falou para você e que você pensa assim, isso não vai se cumprir. Irmãos, Deus move céus e terra, mas cumpre a palavra dele na nossa vida. Na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Porque Deus, ele é fiel. Nós vamos comer daquilo que nós falamos. Nós vamos comer, nós vamos viver daquilo que falamos. Se você não quer viver coisas ruins, para de falar coisas ruins. E essa palavra, ela é difícil de ser pregada. Porque quando o negócio, aperta para o nosso lado, às vezes a gente quer ser rixosa, murmuradora, reclamona, brigona. E aí isso não combina com a palavra de Deus que gera vida. Isso não combina com a palavra de Deus que quer mudar o contexto da nossa vida. Irmãos, olha o que Isabel ela fez quando ela ouviu falar da palavra. Lucas capítulo 1, versículo 23. Nós vamos ver a confissão positiva da fé. Lucas 1, 23. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Isso é obra de Deus. Repete comigo, isso é obra de Deus. Na minha vida. Gente, aquela mulher não saiu de casa 5 meses. Ela devia ficar com a mão na barriga falando, isso é obra de Deus, isso é obra de Deus. E a barriga crescendo, e o mundo profético movendo ao redor dela. E aquela mulher gerando aquele milagre. Isso é obra de Deus. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem gosta de falar muito aqui? Eu gosto. E aí quem fala demais acaba tendo alguns problemas se você fala sem sabedoria. Se você murmura demais. Se você cai nessa incredulidade. Porque nós vamos viver daquilo que nós estamos falando, profetizando. Porque a palavra de Deus está aqui dizendo que tudo, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, certamente ceifará, colherá. Deus não se deixa escarnecer. Palavras são vivas. Palavras são sementes. Palavras, elas vão gerar ao nosso redor. Repete comigo, palavras são vivas. Palavras são sementes. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente profetiza na vida dos nossos filhos, com o que a gente fala lá no nosso lugar de trabalho, porque não importa. Por que a gente gosta tanto da igreja? Porque aqui nesse ambiente da igreja, nós profetizamos, nós oramos, nós louvamos, nós lemos a palavra de Deus, e aí nós vamos construindo um ambiente de milagre, através do quê? Das palavras. Por que o louvor é tão bom, o momento do louvor? Porque são palavras de adoração ao Senhor. E essas palavras vão enchendo o nosso coração de esperança. Assim precisa ser por todo lugar por onde nós vamos passar. Profetizando essa bênção, e falando sobre essa confissão positiva da fé. Repete comigo, a segunda chave da vitória é a confissão positiva da fé. Vou confessar a palavra de Deus.
E para confessar, eu preciso ler. Tá bom. Eu vou ler, e aí eu vou crer, e aí eu vou declarar. Eu leio. Às vezes eu leio a palavra, e aí eu penso assim, poxa, não estou entendendo. Vou ler de novo. Ah, mas ainda não estou entendendo. O Espírito Santo traz a revelação. Mas ainda não estou entendendo. Irmãos, o que tem nessa igreja são mestres da palavra de Deus que quer ensinar você. Domingo de manhã nós estamos tudo aqui. E a gente ama um aluno curioso que gosta de trazer um assunto, às vezes polêmico, e a gente ali discutir. Você tem que ter amor pela palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. A confissão positiva da fé, ela não é um acaso, ela vem de um depósito. O Bispo César, ele falou isso na ministração desta campanha. E eu achei isso maravilhoso. A palavra de Deus é um depósito. Você vai lendo e essa palavra vai sendo depositada dentro de você. Jesus, ele disse assim aos seus discípulos, eu vou subir ao Pai, mas eu vou enviar um Consolador. E ele vai ensinar todas as coisas e vai lembrar vocês de todas as coisas. Lembrar o quê? Da palavra de Deus depositada dentro do seu coração. Daquela palavra que você leu e que te encheu de esperança. Daquela palavra que move o seu coração. Irmãos, a Bíblia, ela é o livro da família. A Bíblia, ela tem que ser o livro das nossas mesas de refeição. Enquanto vamos comendo e vamos lendo a palavra, e aí alguém pergunta alguma coisa, deixa eu verificar aqui na palavra o que é que tem. Essa Bíblia precisa ser, o livro da família, precisa estar nas nossas bancadas, no nosso lugar de trabalho. Aconteceu uma divergência ali no trabalho, deixa eu ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz sobre tal situação. A Bíblia, ela precisa estar na cabeceira da nossa cama, para nós lermos ao dormir e lermos ao acordar. E durante as tardes, no nosso momento de devocional, no momento que você tiver de devocional, essa Bíblia está ali. Seus filhos tendo essa visão dessa palavra sendo usada por toda a casa. A Bíblia é para estar na sala, mas não é para estar aberto no Salmo 91 como um artigo de decoração ou de defesa. Porque se você não lê, essa palavra ela não se levanta como um muro na tua presença para proteger a sua vida. Precisa ler. Um coração cheio da palavra, fala da palavra. Quer saber se uma pessoa lê a palavra de Deus? Procura observar o que ela fala, o que ela posta, o que ela escreve, o que ela gosta de ver. Então você vai entender, eu preciso ouvir, eu preciso crer e eu preciso declarar a palavra de Deus. Eu preciso ruminar a palavra, ler a palavra, examinar, investigar, me apropriar dessa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 8. Vou esperar você abrir. Romanos 10, 8. Romanos 10, versículo 8. Se você não pensa certo, dificilmente você vai crer certo. Para você pensar de uma forma certa, você precisa ler a palavra. Romanos 10, versículo 8. A palavra, ela está próxima de você. Está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. Você está com uma Bíblia aí? A palavra não está próxima de você? Está aí, no seu colo. A palavra está próxima da sua boca. Aí você pode ler e falar e profetizar e proclamar essa palavra. Essa palavra é a palavra da fé que proclamamos. Isso é a confissão de fé positiva. A confissão da palavra de Deus. Quem confessa a palavra de Deus simplifica a vida. Não é facilita, é simplifica. No mundo tereis aflições. Vamos passar por lutas e por dificuldades. Mas essa palavra vai simplificar a nossa forma de ser. Na teologia, nós usamos um termo que diz assim: a linguagem é serva da realidade. O que você está falando está construindo a realidade ao nosso redor, ao seu redor. A realidade ao redor dos seus filhos. A realidade ao redor dos seus netos. O que é que nós estamos falando, irmãos? Essa palavra é uma palavra de poder. Porque quando Zacarias falou, será? Mas como que vai ser isso? Porque eu já sou velho. A minha mulher é estéril. Como que vai ser isso, Senhor? Como que vai ser isso? E aí o anjo Gabriel repreende e fala, fica mudo. Mas se você não tem uma coisa boa para falar, melhor não falar nada, fica mudo. Mas isso é uma verdade, a linguagem é serva da realidade. O que é que nós estamos falando e o que é que está sendo de realidade ao nosso redor. Dá tempo de nos arrependermos como Zacarias arrependeu.
Ah, mas quando chegou o tempo da promessa na vida de Zacarias, e que ele anunciou o nome do filho, e que ele começou a falar, irmãos, não foi o cântico de Isabel, foi o cântico de Zacarias. Ele que foi falar sobre as bênçãos, e ele não falou sobre ele, nem sobre João Batista, ele falou sobre Jesus Cristo. Ele foi anunciando a salvação, porque quem tem um encontro com essa palavra, ele confessa a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Isso é a mudança de Deus na nossa vida. O que nós falamos expressa a realidade do que temos por dentro e do que somos. Hoje, a verdade da palavra de Deus, ela anda em guerra, né? Ela anda acusando o pensamento contemporâneo deste mundo. Irmãos, as batalhas de hoje, elas estão na área da mente. Hoje, as batalhas estão acontecendo na nossa mente, de forma intelectual, por ideologias, sincretismo religioso, que estão querendo ficar dentro da igreja, mas dentro da nossa igreja, essa igreja, somente a palavra de Deus. Dentro das nossas casas, somente a palavra de Deus, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente Deus, porque esta é a palavra da nossa vida, que vai eterna para toda a eternidade. As batalhas, elas estão numa distorção da realidade. Distorção de identidade. Deus fala, você é mais que vencedor, você é vitorioso. Aí você vê qualquer uma outra coisa, seja na televisão, seja na internet, ou alguém fala para você e você fala, eu sou um derrotado. Não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu ainda não tomei posse, eu ainda não estou vivendo, mas já começa a profetizar, a confessar essa palavra pela fé. São divergências, e vai ter cada vez mais divergências políticas, divergências teológicas. Ah, eu prefiro assim, né? Ter uma liturgia tal no culto. Nós temos a liturgia da palavra de Deus e do Espírito Santo, que está movendo na nossa vida. Glória a Deus, porque nessa igreja tem oração. Glória a Deus, porque nessa igreja tem palavra, tem louvor. Tem aqui a dinâmica do Espírito Santo fluindo na nossa vida. As nossas diferenças, seja elas quais forem, elas terminam quando a palavra de Deus, ela brilha a luz sobre as nossas vidas. Eu penso tal coisa, o fulano pensa outra coisa. O que a Bíblia diz sobre essa situação? Porque a palavra de Deus fala sobre tudo. Tem conselho para todos. Nós precisamos ler esta palavra e aplicar essa palavra. A palavra mundo. O que significa mundo? A gente fala muito isso, é um crentez nosso, né? Tudo a gente fala, coisa do mundo, isso é do mundo, a música é do mundo, essa roupa é do mundo. Mundo, na cosmovisão reformada, significa transformação pelo qual o sistema do mundo passa. Aquilo é a degradação constante e inflexível da nossa sociedade, irmãos. A sociedade, ela está caminhando para ficar cada vez pior. Aquela que não tem a palavra e aqueles que não confessam a palavra. Lá em Filipenses 2, nós lemos que nós somos os filhos irrepreensíveis de Deus, que mantemos como luz de Deus no meio de uma geração depravada e corrompida. Isso é o mundo. Essa dissolução pertencer ao mundo significa ter uma realidade diferente da palavra de Deus. Por isso que nós não estamos no mundo, nós estamos na palavra. Por isso que nós confessamos a palavra. Nós vivemos essa palavra de Deus. Ter uma vida renovada. O que a Bíblia diz? 1 Timóteo 3:1 diz, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Você quer servir na casa de Deus? Fiel é a palavra que vai te instruir. Porque nesse texto de 1 Timóteo 3:1, ele vai falar sobre o episcopado. Sobre as pessoas que querem alcançar uma posição de honra na igreja. Ah, quer ter uma posição de honra? Irmãos, mas vai ter muito limpar da palavra de Deus na nossa vida. Até estarmos preparados para tal ofício, seja ele qual for. A palavra de Deus em Mateus 24:35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa palavra, ela vai se cumprir. Um cristão, ele não alcança o lugar de honra se ele não passa pela oração e pelo estudar da palavra de Deus e o profetizar das Escrituras. O texto bíblico, ele é retirado de dentro de nós pelo depósito que nós fazemos. Vamos fazer um evangelismo. Irmãos, não importa qual pessoa seja, desde que ela esteja se alimentando dessa palavra, aquilo que tem dentro de você, o Espírito Santo, ele vai tirar e você vai depositar na vida desses que estão necessitados da palavra de Deus, porque você se alimenta da palavra de Deus. Um coração cheio de Bíblia fala de Bíblia. Um coração cheio de fé
fala de fé. Isso é a confissão positiva da fé, a palavra da fé que nós profetizamos, que nós falamos. Abre a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Um pouquinho aí para trás. Vamos falar à frente, né? Meu cérebro ao contrário. Tiago 1, versículos 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Irmãos, peça sabedoria a Deus. Irmãs, vamos pedir sabedoria a Deus. Porque Deus, Ele vai dar. E Deus, Ele vai ministrar a sua vida. Mas peça com fé. Na doutrina da salvação, a salvação ela é uma certeza internalizada. Eu creio que eu sou salva, não por causa do que eu sinto, mas por causa do que Jesus Cristo fez na cruz e na sua obra de redenção. Aqui, nessa questão da fé positiva, de você declarar, fazer essa confissão desta fé positiva, é você declarar pela fé. É você acreditar pela fé. Quando Zacarias chegou em casa e falou, e coabitou, e namorou com Isabel, Isabel engravidou. E essa mulher, ela ficou 5 meses em casa, guardando essa palavra no coração. Quando Maria, que gerou Jesus, também engravidou pela obra do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Deus leva Maria para estar junto com Isabel. Quando Deus leva essa mulher para estar ali, Deus estava alinhando os propósitos, levando Maria para um lugar seguro. Levando Maria para estar ali junto com Isabel. E quando Maria fala, Maria só fala, oi, tudo bem, boa tarde. A palavra de Deus diz que o ventre de Isabel se enche de alegria. Aquela mulher é cheia do Espírito Santo. Este é o que a confissão de fé positiva faz nas nossas vidas. Nos enche desta palavra de salvação de vida. E eu não duvido, eu creio. É pela fé que as coisas de Deus e que a palavra de Deus se manifesta na nossa vida. Pela fé eu vou me apropriando. A fé, ela é exigente. A fé, ela gosta de ouvir a palavra de Deus. Você quer fé? Você está oscilante? Você precisa ler a palavra, ouvir pregações, ouvir louvores que vai exaltar o nome de Jesus Cristo, porque você vai ser cheio de fé, fortalecido, e você vai crer. A história de Zacarias e Isabel é uma história de respostas de milagre. A história de Zacarias e de Isabel é uma história que diz: não há impossíveis para a promessa de Deus. Ah, Deus entrou na nossa história. Irmãos, não importa o que seja, Deus, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Deus, Ele é fiel. Em Gênesis 18:14, o anjo chega para Sara. E Sara, ela estava no mesmo contexto ali que Zacarias e Isabel. A palavra de Deus diz que o anjo diz para Sara e para Abraão: vocês serão, pais de uma grande nação. A promessa vai se cumprir. E Sara ri no seu interior. Ela ri escondidinha, mas esses anjos, eles estão em todos os lugares. E esse anjo, ele viu, e o anjo repreende ela. Gênesis 18:14 diz: acaso para o Senhor há algo demasiadamente impossível? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele age no impossível das nossas vidas, no impossível, no caos da nossa mente, na forma distorcida que nós pensamos, porque Deus, Ele tem o propósito, através da sua palavra, de cumprir a sua palavra. E uma vez que cremos nessa palavra, nós vamos agir dessa forma. Irmãos, vamos alinhar a nossa confissão de fé com as nossas orações. Zacarias estava na presença, no altar, e o anjo veio trazer a resposta. Quando a resposta de oração chegar nas nossas vidas, nós temos que trazer a confissão de fé. Eu creio, eu acredito, vai dar certo. Deus falou, vai cumprir. Você vai para casa com essa palavra no seu coração, guardando essa palavra. A confissão negativa. As palavras erradas que nós falamos, as murmurações, as maldições que muitas vezes, uma boca que é do Senhor, às vezes está lançando maldição. Quem cumpre essas palavras? Satanás.
Ele é o executador das más palavras, mas ele não perde tempo. A palavra do Senhor diz, lá na parábola do semeador, que quando a semente cai no beira do caminho, Satanás, o maligno, vai e pega essas sementes rapidamente. Rapidamente ele age. Cuidado com as palavras. Davi, Salmos 23:6, ele disse: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Depois que Davi, ele compôs esse salmo, ali no seu momento de adoração com Deus, na sua inocência primordial ali, do seu encontro com Deus, no início, né, da sua fé, esse homem foi grandemente perseguido. Mas eu tenho certeza que lá no meio das cavernas, ele devia dizer certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Aquilo que eu penso vai crescer dentro do meu interior. E aquilo que eu falo vai gerando vida ao meu redor. Pensei besteira, vai crescendo besteira aqui dentro. Estou pensando a palavra de Deus, está crescendo coisas boas dentro de mim. Comecei a falar a palavra de Deus, está crescendo a palavra de Deus ao meu redor. Comecei a falar besteira, comecei a praguejar, comecei a reclamar. Vai essa realidade mudando ao nosso redor. A nossa boca, ela confessa céu ou inferno. A nossa forma de dizer, a nossa confissão de fé. Você precisa cuidar da sua palavra, ter uma confissão positiva da fé. As nossas orações, irmãos, as nossas orações são palavras que nós falamos e essas palavras são chegando diante do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz: deste evangelho fui constituído pregador. Por essa causa também sofro. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Em quem você tem crido? O que as suas palavras têm confessado no que você tem crido? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? Qual que é a situação difícil que você tem apresentado para o Senhor? Hoje Deus está dizendo para você: não há nada impossível para Deus. Não há pessoa impossível que Deus não possa alcançar. Mas não tem lugar que essa pessoa esteja, que a mão de Deus não possa ir lá, alcançar e trazer para a salvação. Irmãos, se Deus fez na tua vida, Ele também tem poder para fazer em qualquer pessoa, em qualquer situação. Nós somos a prova viva da graça. Nós somos esta prova do Senhor. As nossas palavras, elas geram frutos. Frutos que vão crescer ao nosso redor. A mente secular deste mundo, a mente deste século, o homem moderno, ele não quer estar com Deus. A sociedade que está totalmente na depravação do pecado não quer o Senhor. Mas nós, os filhos de Deus, irrepreensíveis por causa de Jesus Cristo, nós profetizamos esta palavra. E quando nós chegamos no lugar e nós dizemos: a graça e a paz, o reino de Deus, ele vem e vai mudando a realidade do lugar onde nós estamos. E as pessoas vão olhando a graça de Deus que transforma a nossa vida primeiramente, para depois ir alcançando os lugares onde nós estamos. Brilhe a luz de Jesus na sua vida. Brilhe a luz do Senhor na sua vida. A criação, o mundo, e agora eu estou falando da natureza, da mão criadora de Deus. Essa sim é o palco da glória divina de Deus. Essa sim, quando nós estamos olhando e contemplando o que a mão de Deus fez, isso é para engrandecer o nome do Senhor. Quando nós exercitamos a nossa fé, quando vem uma palavra e diz para você: não há impossível para Deus, a inteligência da fé vai crendo que é possível Deus transformar qualquer área da nossa vida. É possível pela palavra de Deus, pela confissão do pecado, pelo fato de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, quando uma vida se batiza, ela realmente nasce de novo para viver a vida eterna. E uma vez que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos ali filiados a Deus, somos da família de Deus e temos direito a lugares de honra e acesso à presença do Pai. Se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor. Alinha tua fé, irmão. Alinha teus pensamentos com a palavra de Deus. Alinha aquilo que você tem orado.